Bom, pessoal, vamos lá voltar. Vou terminar a aula, tá? Que eu comecei com vocês. Deixa eu dar aqui uma boa noite. Primeiramente, boa noite. Deixa eu me aparecer aqui para vocês. Oi, tô de volta. Ajustar aqui. Bom, pessoal, então a gente teve um probleminha hoje no final do dia. E aí não deu pra finalizar a aula, tá? Então vamos continuar ela aqui, certo? Só mais falta do oitava à 15ª questão. Eu vou tentar ser sucinto para vocês conseguirem resolver a atividade de vocês, tá? Vou ligar a câmera aqui. Então é o seguinte, a gente na oitava questão eu tenho dizendo assim: observa a figura, observar essa figura aqui. Trata-se de exemplo de força de campos, onde podemos observar os pares de forças que estão atuando a terceira de limite. Vê só, gente, quando ele fala aqui, ó, forças de campo, significa que existe um campo magnético aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui é força de campo. Essas forças de campo há uma troca de forças, né? Em outras palavras. Então, essa troca de forças é o que a gente vai demonstrar pela força de ação e reação. Aqui eu tenho a força peso, aqui é uma partícula no espaço, e aqui, ó, a força peso ela é representada por essa seta aqui, ó. Agora só que ela é negativa, e a Terra, com relação à Terra e com relação a uma partícula, ela vai ser positiva. Aqui eu tenho a força elétrica de um elétron negativo, e aqui eu tenho a força elétrica de um elétron positivo. Aqui eu tenho um ímã magnético negativo e um ímã magnético positivo, polo norte e polo sul. Polo norte com polo norte não se atrai quando a gente junta, você vê que há uma repulsa entre eles. Então isso aqui a gente tem um exemplo prático de força de ação e reação, tá? A pergunta é: dentro dessa condição, quais os pares de forças estão atuando respectivamente? Então vocês vão ter que identificar essas forças aqui. A mesma coisa é a nona questão, tá, gente? A mesma coisa acontece na nona questão, só que na nona questão a gente não tem força de campo, a gente tem forças. Na nona questão eu vou ter forças de contato, ó. Forças de contato. E aqui eu tenho tração, normal e força de atrito. Vocês vão ter que analisar, vão ter que ler o material que eu passei para vocês e tentar responder essa oitava e nona questão, tá? Questões teóricas também. Na 10ª questão, a gente vai começar a trabalhar com a força peso, tá? E aí, deixa eu ajustar aqui de novo. Tá nada, viu? A pergunta é: qual a força peso de um corpo que cai em queda livre, certo? Na Terra com massa de 150 kg. Considerar a aceleração da gravidade de 10 metros. Se você, quando ler o material lá, ele vai explicar o que é uma força peso. A força peso é uma força, certo? De campo, tá? Que os nossos corpos têm com relação ao centro da Terra. Então, toda essa força de campo, ela vai ter como você calcular essa força de campo. A gente chama ela de força peso, representada por P, tá? Essa força peso vai ser a massa do corpo vezes a gravidade ao qual o corpo está inserido, tá certo, gente? No qual esse peso, então, vamos supor que aqui não é 150, eu vou colocar que esse meu peso aqui for de 300 kg e eu não estou na Terra, a aceleração da gravidade vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular a força peso, eu pego a massa, que é 300 kg, vezes a gravidade, que é 5. Então, a força peso, 300 vezes 5 dá 1.500 newton. Toda unidade de força, pessoal, tudo que for unidade de força, a unidade medida vai ser o newton, tá? Tranquilo? Bom, questãozinha tranquila também para vocês treinarem e responderem corretamente. Agora a gente vai para a 11ª questão. Por que foi que eu coloquei 15 questões? Porque esse assunto ele é um pouco extenso, gente, e são os conceitos iniciais. E o que eu fiz questão de botar exercícios em cima do que é importante vocês aprenderem, que é o caso das leis de Newton, né? A gente já viu a lei da inércia, a lei da dinâmica,
a lei da ação e reação. E agora a gente está trabalhando com alguns cálculos, tá? Que aí já está entrando a força-peso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a força normal também, tá? Então até agora foi isso que a gente viu durante esses encontros. Então, essa questão, ela tratou da força-peso, certo? Ela tratou agora da força-peso. A 11ª questão, ela pergunta qual é o instrumento que mede a massa de um corpo. Pessoal, leitura. Aqui é leitura do material, tá? Vocês têm que buscar lá. Não tem bicho de cabeça, tá bem? A mesma coisa é a 12ª questão, ó. A 12ª questão, qual o instrumento que mede a força de um corpo? Também leitura. Vocês vão ter que fazer também leitura do material nessa 12ª questão. Qual o instrumento? Cuidado aqui, ó, ele está pedindo mede a força e aqui ele pede a medida da massa, tá? Na 13ª questão também vocês têm que fazer uma leitura do material e ele pergunta qual é a força normal. Força normal. Ai meu Deus, muita paciência. Ai meu Deus, vamos lá meu filho. Então a 11ª e a 12ª vocês precisam fazer a leitura do material, tá gente? Na 13ª questão, eu tenho aqui a pergunta da força normal, né? Que ele faz a força normal. A força normal é a força que uma superfície exerce A força normal é a força que uma superfície exerce sobre um corpo, sempre perpendicular a essa superfície. Essa força existe para que o corpo não penetre na superfície. Bom, pessoal, também precisa dar uma estudada, vocês aí nessa 13ª questão. Então, também a questão teórica, vocês precisam ler o material, tá? O material que eu passei para vocês. 14ª questão. Sabe-se que um corpo de 80 kg apresenta um peso de 720 newtons. Ó, ele está dizendo que o peso do corpo tem 720 newtons. Eu não vou fazer igual, tá gente? Eu vou mudar os dados. Eu vou dizer que o peso, tá aqui, o peso do corpo é de 800 newton, tá? Que a gente está fazendo a 14ª questão. O peso do corpo ele tem 800 newton. Ele sabe que o corpo ele tem uma massa de 80 kg. O meu corpo vai ser uma massa de 100 kg. Tá? Aqui não é 80, aqui é 800. Na superfície do planeta desconhecido. Tá? Ele não sabe qual é a superfície desse planeta. Ele não sabe que planeta é esse. Licença, pessoal. Bom, então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a intensidade da aceleração gravitacional. Eu sei que peso é a massa vezes a gravidade, né? Essa fórmula vocês vão ter que saber mesmo. Peso é massa vezes a gravidade. Eu sei que o meu peso é 800 newton. Eu sei que minha massa é de 100 quilos. Então a gravidade vai ser quem? É que eu vou ter que encontrar. Então, aqui vai ficar 800 dividido por 100 é igual a G. Porque esse 100 passou para cá dividindo. Logo eu corto esses dois zeros. A gravidade vai ser igual a 8 metros por segundo. É essa análise que vocês vão fazer na 14ª questão. Simples, né? E para finalizar, a 15ª questão, deixa eu achar ela por aqui, gente.